Oi, Padre Samuel. Boa tarde. Sua benção. Sebastião, boa tarde. Ana Fátima. Boa tarde, amigos. Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Quem tiver aí, me responde se o áudio está bom. Paulo, boa tarde. Isaac, boa tarde. Beleza, né? O áudio tá bom. Então, hoje a gente vai trazer a Luciana, né? Luciana Cordeiro, cofundadora da comunidade Berçabeia das Graças, e ela vai falar um pouquinho para nós, né? Vou aguardar ela chegar para a gente poder bater um papo hoje sobre ajustamento emocional e espiritual. Colocar aqui fixado que me pediram ontem. Ajustamento psicológico e espiritual. Para ficar mais fácil, né? Pessoal da capela, boa tarde. Vou esperar um pouquinho, gente, para a Luciana entrar, para a gente poder falar, bater um papo hoje rapidinho com ela. Ver se ela já entrou aqui. Oi, Maria Sobral. Michele Mirella, boa tarde. Gabriel, boa tarde. Oi, Lu. Olá! Tudo bem? Olá, tudo bom? E você? Bem. Bem, E- olhar a todos que estão aqui nos vendo, né? Uma alegria, hein? Amém. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicar um pouquinho, aí a gente bate um papo e a gente entra no nosso assunto. Beleza? Sim, sim, sim. Tá Me me ouvindo escuta bem, bem? Tati? Tô ouvindo bem. Gente, então vamos lá. A gente tem desde o dia 27, né? A gente vem com o projeto E Agora Padre, apesar da Luciana não ser um padre, mas o tema é E Agora Padre nossas lives. E aí nós trouxemos alguns padres, né? Já trouxemos 7 padres para conversar aqui conosco, cada um no seu tema diferente. E hoje a gente trouxe a Luciana, né, cofundadora da comunidade Berçabé das Graças, né, para poder falar um pouquinho hoje para nós sobre a parte psicológica e espiritual. Eu achei interessante nós trazermos um pouquinho desse tema. Né? A gente, na segunda-feira, na semana passada, né, a gente teve o Padre Júlio falando um pouquinho sobre o dia a dia do padre, como é que está na paróquia, como é que ele se sentiu. Nesse dia ele teve sentimentos, né? Chorou, riu, brincou, sorriu, enfim.
Foi um dia foi uma manhã bem legal. Na segunda-feira a gente trouxe o Padre Fábio, que falou sobre solidão. E aí foi quando, dentro do tema da solidão, é que as pessoas falaram, né? Podia trazer um psicólogo, Eu falei, eu não tenho como não pensar na Lu, né? Eu vou trazer ela para junto da gente aqui. Então a gente já falou sobre Maria com o Padre Mateus, a gente já falou sobre a Comissão Vaticana do Papa Francisco para o Covid-19, com o padre Bruno, que foi ontem, né? Já falamos sobre comunicação, com o padre Luiz Cláudio, que é em São Paulo, enfim. A gente teve alguns padres que conversaram conosco esses dias aqui, foi bem bacana. E aí, gente, hoje eu trouxe... São maravilhosos. Foi. E hoje a gente trouxe a Lu a gente já se conhece há alguns anos, né, Lu? Sempre me aturando aí na parte de cura interior, foi a Lu que me apresentou um pouco da cura interior, que vem me acompanhando nesse sentido, né? E hoje eu trouxe ela para conversar um pouquinho. Bem-vindo, pessoal da comunidade, né? Vi algumas pessoas aqui. Rafael entrou. Rafa, um beijo, mandou um beijo para você, Lu, dizendo que te ama demais. Tem algumas pessoas aqui que... A irmã Maria Mônica, né, tá aqui pelo aplicativo também. E Patrick entrou. Um beijo para todos, né? Lu, então, venho primeiro fazer uma pergunta para você, né, para a gente poder adentrar o assunto, mas queria saber um pouquinho como é que está essa parte da quarentena, como está toda essa situação, né, do Covid, como é que a comunidade Bercebeia está trabalhando hoje, né, porque a gente não para, né, tanto para evangelizar quanto a própria vida, né? A gente não pode parar, né? Mas de uma forma diferente. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que a comunidade está caminhando e como você está levando a comunidade junto com o fundador, né? Tati, eu penso que nesse tempo nós estamos mais ainda sendo chamados a acreditar na providência de Deus, né? Muito mais do que antes. Somos uma comunidade em que temos membros de vida, membros de aliança, mas, na verdade, a base da nossa comunidade sempre foi viver da providência, né? Acreditamos nisso, mas diante de tudo que tem acontecido, né? As empresas quebrando, aqueles que doavam não conseguem mais doar, né? Então, muitas das coisas nós temos orado muito, né? E, na verdade, acreditado que Deus não desampara, né? Então, a nossa fé, nós estamos sendo, acho que de uma maneira total, né? De uma maneira globalizada, nós estamos sendo impulsionados, provocados a dar passos mais firmes de fé mesmo, de acreditar que, independente daquilo que está acontecendo no exterior, que as circunstâncias hoje não sejam as melhores, mas que Deus realmente há de prover para todos aqueles que são os seus filhos, né? Então, muita oração, né? Muita fé, estamos acreditando. E, na verdade, o que eu achei mais engraçado na nossa comunidade diante desse tempo foi que nós acabamos necessitando nos adaptar também a certas questões das redes sociais, né? A gente não tinha essa coisa das redes sociais. E as pessoas começaram a falar, mas por que? Vai lá, faz. A gente precisa de vocês, agora a gente não tem grupo de oração, agora a gente não tem liberdade interior. Como é que a gente vai ficar sem? Tem que ter alguma coisa. E o povo vai e pergunta. E a gente ficou meio que, né, no começo, um pouco resistente, saber como fazer, né? Como se expor, existe uma habilidade, enfim, existem recursos por trás, né, para fazer. E foi um desafio, digo para você. Foi um desafio. Até a gente entrar no caminho mesmo, foi um desafio. Mas hoje porque não é só botar a cara, né? Você precisa se organizar em tudo, né? E se preparar, óbvio, né? Porque você também não vai entrar de qualquer jeito e falar qualquer coisa, né? Então, acredito que tem todo um trabalho, não só seu, mas de toda a comunidade, né? Quantas pessoas hoje tem na comunidade, Lu? Ao todo, com crianças ou sem crianças, faz toda a diferença. Com crianças, com crianças. Uns 70. Umas 70 pessoas. Com crianças. Muita gente. Temos muitas.
Maravilha, Lu. Então, é uma adaptação, né? Sim, Que a gente chama, que é resiliência, né? Se adaptar é ao, verdade. ao, ao, à situação, né? E o ser humano, ele é resiliente por natureza, só a gente não sabe, né? É verdade, é verdade. Minha imagem Lu, travou metade. travou um pouquinho. Mas eu consigo te escutar. É, eu não sei como que o povo tá Quer, vendo a gente, como que tá? é o povo que está assistindo a gente, fala como é que tá, se consegue me ver e ver a luz, só escutar, como é que é? Se quiser, a gente pode tentar entrar de novo, né? Ou tem É, possibilidade também. Eu posso deixa eu continuar tentar. falando gravada. Pode, pode tentar. Vamos tentar sair e entrar de novo. Pera aí, vou tirar e botar você de volta. Pera aí. Tá bom. Aí. É porque eu tirei ela, Érica. Nós vamos voltar com ela aqui. Pera aí. Deve ter sido a internet que atrapalhou a gente aqui. Acho que é a internet da Lu, que tá demorando um pouquinho para entrar novamente. Acontece, né? Ao vivo é isso. É, acho que é a internet da Lu. Quem tiver aí da comunidade próximo dela, vê, por favor, né? O que aconteceu? Estou tentando chamar ela novamente aqui para entrar e a gente continuar a nossa conversa. Então, voltando enquanto ela não entra, né? Só para o pessoal saber que a gente está. Hoje a gente vai trazer ajustamento psicológico e espiritual. A Luciana Cordeiro, que é cofundadora da comunidade católica Berçabeia das Graças, teóloga, logoterapeuta, mestre em psicologia, formação em psicologia atomista e doutoranda em educação. Né? E aí a gente trouxe um tema bem bacana, até proposto por ela, que era ajustamento emocional e espiritual, ou maturidade psicológica e espiritual, né? Lu, vê aí, eu tô tentando te chamar de volta. Me deu oi aí? Agora foi, peraí. Eita! Deixa eu ver. Deus poderoso. Nossa Senhora da Internet. Entra aqui, Nossa Senhora da Internet. Então, vamos entrar no nosso assunto, Lu? Você Vambora, me deu vamos a embora. ideia de falar sobre ajustamento emocional, né, e espiritual. Ou podemos chamar da outra que você também chamou, né, de maturidade psicológica e espiritual também, né? Então, eu queria que você falasse para nós um pouquinho o que é. A gente vai entrar no assunto. Quem tiver pergunta pode mandar e a gente, na medida do tempo, a gente vai respondendo. Então, eu propus, Tati, esse tema porque é um tema muito próximo a tudo aquilo que eu estudo já há algum tempo, né? A gente até está com um programa agora, não sei se os senhores que estão aqui nos ouvindo conhecem, Psicologia e Graça. É um programa que está lá no YouTube, nós vamos fazer temas semanais e quem se interessar entra no WhatsApp e lá a gente faz exercícios diários, a gente manda um trabalho escrito, tem lá um trabalho redigido para aqueles que querem fazer o acompanhamento. Então isso já vem de algum tempo, né? O Senhor me deu essa graça, né? De poder estudar um pouco. Desde que eu fiz teologia lá no Mosteiro de São Bento, eu já me preocupava um pouco em poder conversar teologia com a psicologia, né? Então eu terminei lá no Mosteiro de São Bento, teologia, um trabalho assim, a maturidade afetiva como pressuposto antropológico para uma real relação com Jesus Cristo. Então, ali eu já tentava mesclar essa questão do quanto a maturidade afetiva, o quanto o psicológico, um pouco mais maduro, era necessário para dar passos concretos espirituais. Uhum.
E Lu, você travou novamente. Como diz ela, na senhora da internet intercede. Travou mesmo. Já que a explicação dela. Deixa eu tentar trazer ela de volta. A gente vai falar, nem que ela venha outro dia aqui. A gente vai falar, nem que você volte. Vamos rezar, que a internet aqui tá boa. Mas, todas as vezes essas lives aí, ó, já tô meio que, sabe, de couro duro já com esse negócio. Porque sempre na hora que eu começo a falar, o bicho, os demônios da internet não nos deixam falar. Então, que a cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Esse dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhos coisas boas. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Nossa Senhora da internet, roga por nós aqui. Então vamos tentar. Se não conseguir, a gente vai de novo. Uma hora vai. Porque eu sou resiliente, eu sou perseverante, sou chata. Minha gente, vocês que estão aqui, sejam resilientes hoje, hein? Né? Não desistam. Então vamos voltar. Então, eu estava falando sobre desde lá no Mosteiro de São Bento que eu estudo sobre isso, entendeu? Tá me ouvindo, né? Sim, estou ouvindo. Pode continuar, mesmo tua imagem parada, não tem problema não. Tá ótimo. Então eu estudava sobre o quanto a psicologia poderia conversar com a teologia. Desde Está difícil, né, gente? 17 minutos e a gente não conseguiu falar muita coisa. Alô? Dá para ouvir, Tati? Oi, Lu. Agora voltou, fala. A bateria tá bem baixa aqui. Oi, tô te escutando. Vamos lá. Vamos onde eu parei. Eu só escutei até São Bento. Como conversar, né? Foi a minha intriga, a minha curiosidade. Como conversar a psicologia com a teologia, uma vez que até na prática mesmo eu percebi a necessidade de maturidade mesmo, afetiva, né? Maturidade ao se relacionar com as pessoas. Verdade, eu via que na prática precisava, né? Realmente de ajustamentos psicológicos para as pessoas poderem viver realmente a sua própria vocação. Então, lá desde o mosteiro já começou essa inquietude. Depois eu conheci Frankl com a logoterapia. E aí foi maravilhoso conhecer Frankl, uma linha psicológica. Para quem não conhece, Frankl é o fundador da logoterapia, porque me abriu uma outra realidade de linha psicológica que muito poderia nos ajudar, né, dentro dos valores cristãos. Depois eu comecei a conhecer São Tomás de Aquino. Olha que delícia. São Tomás, então, cara. São Tomás de Aquino foi suprassumo, né? E o quanto até hoje São Tomás também tem me ajudado, tem sido uma das bases que tem me ajudado na constituição até do programa Psicologia e Graça mesmo, né? Ou seja, construir uma personalidade madura. Como formar o caráter de uma pessoa para que ela possa dar passos firmes na fé. Entendeu, Tati? E aí, por aí, Deus me deu a graça de fazer o mestrado em psicologia, né? Então, eu fiz, poucos sabem disso, mas eu fiz uma pesquisa com 24 paróquias no Rio de Janeiro e fui, na verdade, passar 2 grandes questionários. Pesquisei sobre os coordenadores, as lideranças dentro da Igreja Católica, né? A maturidade na arte de se relacionar
com as lideranças. Então foi ótimo, assim. E o doutorado agora, eu tento, agora, na verdade, forjar um sistema de intervenção mesmo, né? Como construir algo para formar uma personalidade madura cristã. É Uhum. tudo isso. Entendi. O seu doutorado você está fazendo em educação, é isso? Em educação. Então, o que eu penso é que nós precisamos de uma via educativa. Precisamos de um projeto educativo na formação das nossas lideranças, Uhum. né? Porque muitas vezes nós até damos formação, mas fica tudo muito solto, né? Ficam temas soltos. O que nós precisamos é de uma formação, uma estrutura educativa, de fato, para a formação das lideranças. Pensei nas lideranças Mas- por ser as cabeças, né? As pessoas que, Sim, sim, na verdade, formam outras pessoas. sim, sim. É uma construção, né, de hierarquia, né, que é onde a liderança forma outras pessoas e, assim, outros líderes também, né? É isso aí. Uma cadeia, uma cadeia. Entendi. A Luciana Freitas está te perguntando se você fez um trabalho com os coordenadores de pastoral e se você tem esse projeto de formação. Sim, foi a minha dissertação de mestrado. Ah, foi dissertação de mestrado, né? Ah, sim. É porque às vezes Posso tá, falar para a Luciana? picota um pouquinho aí. É a Luciana de Freitas, é a Lu Freitas, né? Isso, Lu Freitas. Então, essa dissertação de mestrado daqui a pouquinho vai se transformar num livro. Talvez a gente vai poder ter mais contato com isso. Foi um trabalho muito bom. Acho que todos vão gostar de ter contato com o livro também. Ah, bacana, Lu. E eu botei até numa das perguntas que eu mandei para você, né? Achei que se essas perguntas eram interessantes. E aí uma delas que eu pergunto para você foi como a psicologia, depois desses seus estudos, né? Perguntaria como a psicologia pode nos ajudar no espiritual, né? Como é que, porque às vezes as pessoas acham que a psicologia é tão longe, né, da parte espiritual que a gente trabalha dentro da igreja. E aí eu queria saber, né, como é que a psicologia pode ajudar a gente nessa ligação, né? Então, né, por muito tempo, Tati, as pessoas entenderam que crescer espiritualmente era, na verdade, não ter consciência da sua própria maturidade de pessoa, né? Por exemplo, às vezes existia uma dicotomia, ou seja, uma fragmentação. A pessoa ela tinha um preceito de ir para a igreja, né? Ritos externos de comungar, rezar o terço, mas ainda tinha elementos psicológicos muito infantis, né? Então a espiritualidade era algo muito externo a ela, não passava, né? Ela não conseguia encarnar isso em atos cotidianos, algo que ela precisava de fato mudar, né? Se dobrar, Uhum. ressignificar, reelaborar dentro dela. Então, por muito tempo, a espiritualidade foi vista como algo muito externo, como um preceito mesmo, alguma coisa que somente eu faço, fora de mim mesma. E eu não encarnava, sabe? Eu não tinha de fato uma experiência com a palavra. E agora, Uhum. quando vários documentos nos ajudam, do Concílio Vaticano II até, né? Nos ajudam a entender que a maturidade espiritual e a maturidade espiritual e a maturidade afetiva, elas caminham em consonância. Então, uma caminha juntinho com a outra, entende? Uhum. Então, Entendo. não adianta eu achar que eu estou vivendo com Jesus, tendo uma espiritualidade autêntica, se na verdade eu ainda não me dobrei aquilo que o próprio Jesus, sabe, me pede para que eu mude, né? Então, a harmonia que existe entre as duas coisas, a maturidade afetiva, o ajustamento psicológico e a espiritualidade. Então, as duas Uhum. caminham de uma forma muito harmoniosa. Se caso, na verdade, caso, por exemplo, eu estou caminhando espiritualmente, mas ainda a minha forma de me relacionar não mudou, a minha forma de me enxergar não mudou, a forma de eu enxergar o outro não mudou. Eu preciso começar a repensar essas questões, porque está tudo muito junto, entende?
A gente percebe a pessoa humana de uma forma muito integral. Hoje, graças a Deus, existe o que a gente fala sobre a antropologia integral, ou seja, a forma de ver o homem de uma forma menos fragmentada e mais inteira, né? Então, hoje, várias ciências se debruçam em entender como que a dimensão psicológica interfere na dimensão espiritual, né? Então, a teologia muito se serve da psicologia nesse contexto. Então, muitas pessoas hoje estão aprendendo a encarnar, né? A palavra não é um rito externo. A minha experiência com Deus não é um rito externo, é algo muito maior, que entra, mexe com os meus sentimentos, mexe com as minhas emoções, mexe com o meu modo de ser. Isso exige renúncia, isso exige dor, isso exige eu saber lidar com a dor. Então, eu vou mudando por dentro, né? E esses 3 pontos, ele levam ao autoconhecimento, né, Lu? Tanto afetivo quanto, né? O autoconhecimento é primário, Tati. Ele é primário para que a pessoa tenha uma intimidade com Deus, um crescimento espiritual, é primário. Porque, na verdade, isso faz parte do princípio que... São Tomás tem uma frase que eu acho que muito resume tudo isso, né? São Tomás fala assim: a graça supõe a natureza e aperfeiçoa a natureza. São Tomás diz isso, né? Se alguém conseguir colocar aqui também pra gente, ó, essa frase de São Tomás, muitos conhecem, mas eu repito para vocês que a graça, ela supõe a natureza e aperfeiçoa a natureza. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na verdade, a graça ela trabalha naquilo que nós somos. Naquilo, por exemplo, que são os nossos próprios temperamentos, aquilo que vem herdado, aquilo que vem na nossa natureza. A graça trabalha ali. Com certeza, quando damos livre acesso para a graça trabalhar em nós, né, na nossa liberdade, nós conseguimos aperfeiçoar a nossa natureza. Ou seja, a graça, ela dá uma nova condição humana, transformada, né? Então, eu começo a avançar, e aí dá o crescimento espiritual, entende? Obrigada, Lu. É isso aí. A graça, ela supõe a natureza e aperfeiçoa a natureza. São Tomás. Ótimo. E, Lu, a gente estava brincando da resiliência no início, né? Mas eu também fiz uma perguntinha sobre ela, né? A resiliência, para quem não sabe, é a capacidade do indivíduo de mudança, né? De se adaptar à mudança, né? E a resiliência, como é que a gente pode usar a resiliência a nosso favor na espiritualidade, né? Como é que eu posso usar essa resiliência a favor da espiritualidade? Olha, quando falo de resiliência, eu, como logoterapeuta, penso logo em Frankl. Frankl muito ajudou, muito contribuiu para o conceito de resiliência. Apesar de resiliência não ser um conceito das ciências humanas, mas da física, mas trazendo agora para as ciências humanas, Frankl teve muita contribuição, né? Frankl, para quem não sabe, ele passou por 4 campos de concentração nazista e sobreviveu. A família quase toda morta, e Frankl sobreviveu. Então, Frankl, ele diz que o ser humano, de fato, tem essa capacidade de sofrer, né, com um sentido, e dar uma beleza especial ao seu sofrimento. Ele tem uma frasezinha, que eu gosto muito de dizer, que diz assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. Não sei se quem está conosco aqui já ouviu falar dessa frase de Frankl, é um best-seller dele também. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Ou seja, quem tem uma meta, quem tem uma causa, quem tem um objetivo final, suporta as dores, os sofrimentos, suporta as crises, porque tem um foco muito maior, né? Tem um para que sofrer. Né? Então, foi isso exatamente que Frankl viu no campo de concentração. Ele viu que algumas pessoas sucumbiam, morriam, e outras pessoas sobreviviam. E aí ele começou a pensar, por que umas morrem e outras sobrevivem? Ele percebeu que aquelas que sobreviviam eram pessoas que tinham um sentido maior para a qual viver, a qual se apegar. Por isso que a resiliência na espiritualidade, ela nos ajuda, Tati,
a perceber que a realidade ela é feita de dores e alegrias, né? Às vezes as pessoas têm um conceito de realidade muito distante, né? Muito ilusório. Mas quando eu sei que a realidade da minha vida ela é composta de conflitos, ela é composta de decepções, ela é composta de crises, enfrentamentos necessários. Então, na verdade, eu saio de uma ilusão de achar que a minha vida vai ser, sabe, muito boa, e aí eu começo a entender que ela é muito boa só quando as minhas vontades acontecem. Às vezes já está isso concatenado dentro da cabecinha da pessoa, né? A minha vida é boa enquanto está dando certo para mim. Quando não está dando tudo certo para mim, a minha vida não é boa mais, né? Então, o conceito de ver a vida um pouco mais de uma forma muito mais madura nos ajuda a entender que quando as coisas não vão bem, não é para o meu mal, entende? Não é para o meu mal, não é porque Deus também está me castigando, não. Ou tem pessoas até que racham com Deus, né? Diante de uma dor que estão vivendo. Tem pessoas que racham com Deus, literalmente, né? Então, quando eu entendo que a realidade que me está acontecendo não veio para me esmagar, mas a realidade ela sempre me provoca a uma versão melhor de mim mesmo, quando eu percebo isso, sabe? Eu começo a perceber que Deus sempre vai me dar uma graça, a graça necessária para que eu consiga extrair o bem daquilo que está me acontecendo. É usar a dor a nosso favor, né? É isso aí. Para quem entrou agora, tá todo mundo vendo a Lu, que a imagem dela não carrega, mas a gente te escuta bem, tá, Lu? Então, desde assim que vai continuar, a gente consegue escutar você, é o que interessa. Não é importante me ver. Lu, então, o Padre Fábio fez essa semana lives com 4 psicólogos diferentes sobre temperamentos humanos. Eu não sei se você acompanhou, se você pelo menos viu, né? Mas eu achei super interessante, porque cada psicólogo trouxe um dos temperamentos e o psicólogo tinha aquele temperamento, né? Então, o dia do melancólico era o dia que o psicólogo tinha, que tem esse temperamento melancólico. E assim foi com os 4 temperamentos, e eu achei interessante, né? Porque a gente já conversa muito há um tempo sobre temperamento, e como você bem me conhece, já sabe que eu sou colérica, né? Ao extremo. E aí eu achei interessante fazer essa pergunta para você, porque muitos, provavelmente, que estão acompanhando, têm uma noção do que é o temperamento, né? Que existem 4 temperamentos humanos, que depois a gente pode até fazer uma live sobre esses temperamentos. Mas esses temperamentos, eles podem nos ajudar no amadurecimento espiritual de que forma? Como é que você indica para que a gente possa ter um amadurecimento diante de um PTP? Porque o temperamento ele não muda, né? É algo que cada um tem, né? E é claro que eu acredito que uns mais, outros menos. Eu sou, assim, 400, 500% colérica, né? Então, eu sou colérica na veia. Mas, então, como a gente pode, diante do nosso temperamento, que isso possa ser a nosso favor para ajudar no nosso amadurecimento espiritual, né? Sim, entender o nosso temperamento, identificar o nosso temperamento, Tati, nos ajuda porque parte daquele pressuposto que o autoconhecimento é a mola mestra para eu crescer. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o temperamento que eu tenho, eu estou olhando para mim mesmo e me conhecendo um pouco mais. Eu percebo que eu não sou igual às pessoas, que eu não respondo igual a elas, porque muitas das vezes, o que acontece, Tati, quando a gente está muito perdido na vida? A gente vai se comparando com todo mundo, né? A gente se compara, a gente acha que por que fulano faz assim, porque eu não consigo, né? Por que fulano consegue? Por que ele fez dessa forma comigo e eu não estou interpretando dessa forma? Eu vi dessa forma. Então, quando a gente vai se entrando um pouco mais nessa perspectiva de maturidade, a gente olha para nós, para si, e percebe que cada um tem uma forma de ser. Eu acho isso muito lindo, sabe? É muito lindo entender que cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de enxergar o mundo, cada um tem uma forma de fazer experiência com a dor, com a frustração,
Então, a partir desse momento que eu percebo que eu sou diferente das pessoas, eu começo a me conscientizar sobre as minhas potencialidades, sobre as minhas fraquezas. E a partir daí, quando eu começo a perceber, não, eu sou melancólico, não, eu sou colérico, não, eu sou sanguíneo, não, eu sou fleumático. Quando eu começo a entender quem eu sou, é uma segunda responsabilidade, né? Tem uma maior responsabilidade aí. Porque agora eu sei, e agora eu preciso vencer isso, agora eu preciso dar passos em relação à graça. Então, o que é? O temperamento me diz quem eu sou. E agora, eu, de forma específica, por isso que é bom o temperamento quando ele é identificado, porque eu percebo que o mesmo exercício espiritual que é para o fleumático não é para o colérico, né? Um exige mais o exercício da humildade, outro exige mais o exercício da temperança. Entende isso? Então, isso vai de temperamento para temperamento. Mas eu vou percebendo quem eu sou. E a partir daí, como a graça supõe, a natureza, ou seja, a graça trabalha aí, na natureza. Nisso que você traz, no teu temperamento herdado, que veio com você. Entende? É a partir do que você já tem, que você traz em si mesmo. E você se conhecendo, você consegue saber o seu limite para conhecer o outro também, né? Para a gente poder ter aquela, eu pelo menos, né, como colérica, para mim tudo é para ontem, né? Eu quero fazer tudo para ontem. E às vezes quando eu pego alguém que não tem esse Muito mesmo proativa, ritmo, muito né? ativista. Então, sou eu. E aí quando eu pego isso, por exemplo, tem pessoas que trabalham comigo que são mais melancólicos, mais fleumáticos, né? Eles têm esse temperamento, e aí eu preciso baixar minha bola, né, para poder chegar junto e trabalhar junto, né? Então, até mesmo para a gente se conhecer, tanto de temperamento quanto se conhecer mesmo, para a gente poder trabalhar com o outro, né? Seja família, seja no trabalho, seja amigos, né? E eu achei bacana o Padre Fábio trazer isso para nós, e a Lu caiu, mas eu vou continuar aqui. Deixa ela voltar. Para quem não conhece, é o Padre Fábio de Mello, né? Não é o cantor. Ele é lá do Seropédica, ele tem trabalhado os 4 temperamentos humanos, né? É bem bacana. Deixa eu ver se a Lu consegue voltar. Hoje ficou... Oi, Lu, voltou. Deixa eu chamar ela aqui de volta. Ver se ela entra. Hoje a internet não está nos ajudando. E nós estamos aguardando a Lu. É uma pena, né? Porque o assunto é bem riquíssimo. Eu acho que a gente pode trazer isso de novo. E eu vou tentar trazer novamente. A internet dela não está nos ajudando. Ai, ai. Oi, Lu. Tentando te adicionar aí. Oi, Lu. Oi, Lu. A gente está tentando. Juro que eu não. Eu tenho 1 hora para dizer aqui para eu continuar. Tenho 20 minutos. Vai dar Se você certo. estiver gostando, tá tudo bem. Tá bom. Então, assim, aí a próxima pergunta seria qual o impacto, né, esse ajustamento emocional causa na nossa espiritualidade, né? De que forma isso causaria no nosso espiritual? Então, tem uma... Você conhece aquele livro, Tati? Cartas do Diabo a Seu Aprendiz? Já ouvi Já ouviu falar. falar? Já. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso para falar sobre isso, que fala assim, ó. Tem uma hora que o diabo grandão, Mor, ele diz para os pequenininhos, ele diz para eles aprenderem. Aprende isso, o diabo maior fala assim. Depois que um cristão passa por um deserto,
ele fica menos dependente da emoção. Uhum. Ou seja, quando a gente compreende que aquilo que é a nossa história, que aquilo que as feridas que aconteceram conosco, é de nossa responsabilidade, sabe? Reelaborar isso. É de nossa responsabilidade dar um significado a tudo isso. A gente vai percebendo o quanto eu preciso estar um pouco mais madura para dar passos mais firmes. Oi, Lu. É. Lu? Paralisou tudo de novo. E aí, ela caiu de novo. E se ela entra? Se alguém da comunidade estiver aí, coloca o nome do livro que ela falou, para a gente poder depois ver, né? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o nome. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Aconteceu isso em alguma outra live? Não, não. Nem nos textos que eu estou fazendo com o pessoal da Massa e Medida também não aconteceu, não. Só com você. Tá de Eu acho que reta. a gente vai ter que marcar uma outra live. Olha, Mas vocês que estão aí, me perdoem, tá? Mas aqui a internet está muito boa. Tá aqui é, batendo muito boa. Porém, porém, todavia, contudo, carta de um diabo é o seu aprendiz. então o diabo grande, o diabo mor, fala pro pequenininho que depois que o cristão ele passa por um deserto, ele fica menos dependente da emoção. Quando a gente Uhum, ainda está muito infantil, Tati, a gente responde sempre pela emoção. E geralmente a uhum. emoção ela acaba nos emburrecendo em certos momentos da vida e não nos dá uma compreensão inteligente da realidade. Sabe? Quando eu tenho feridas, por exemplo, abertas dentro de mim, eu enxergo o mundo a partir daquela ferida. Então, na verdade, eu não ainda consigo. Ai, Lu. Ei, gente, que batalha, hein? Entende, Tati? Eu Oi, 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 Lu. Voltou. Nem a sua voz a gente estava escutando. Enfim, continuemos. Então, tem aquele Thomas de Kempis também, o autor do Imitação de Cristo. Ele também fala algo muito bacana. Ele fala assim: o inimigo Eu já exterior de novo. ele vence mais facilmente quando o interior não está em ordem. Olha que legal. Uhum. Então, quanto mais eu não consigo ordenar as coisas dentro de mim, quanto mais eu preciso reescrever o meu passado à luz do amor de Deus, eu preciso estar aberta a uma relação autêntica com Deus, quanto mais eu percebo que eu preciso, sabe, perceber aquelas crenças distorcidas dentro de mim, aquela forma que eu tenho de ver a vida, aquela forma que eu tenho de ver as pessoas, aquela forma doente que eu tenho até de me perceber, o quanto isso me dificulta em dar passos de fé, em dar passos realmente em direção à minha vocação, sabe? Quando eu percebo que isso está muito atrelado uma coisa na outra, eu percebo que eu preciso dar passos meio de maturidade afetiva para que eu possa dar passos de fé com mais, sabe? Com mais concretude, posso responder a Deus
com mais concretude. Senão essas feridas, né, essas crenças distorcidas, isso que fica ainda, essa visão de mundo ainda talvez muito pessimista, né, isso vai me dificultando fazer a leitura espiritual das coisas que me acontecem, entende? Porque quando eu não tenho, não tenho a certeza que a realidade que hoje está me acontecendo passou pela permissão de Deus, por exemplo, né? É um exemplo. Hoje o que está me acontecendo passou pela permissão de Deus. E se passou pela permissão de Deus, algo Deus tem a me dizer, né? Deus está ali me falando a todo momento. Mas às vezes, como eu estou muito ferida, Deus é um Deus muito longe, é um Deus que não é um Deus que está aqui comigo nessa live, está me falando através dessa live, por exemplo, né? Então eu percebo que quanto mais eu me debruço em... me responsabilizo, acho que é a palavra bem certa, sabe? Me responsabilizo em tratar de elementos psicológicos dentro de mim que precisam amadurecer, mais eu consigo dar passos na fé. Principalmente, Tati, muitas pessoas pensam que já estão se relacionando com Deus. Isso é muito prático dentro dos atendimentos. Muitas pessoas pensam que já se relacionam com Deus, mas muitas das vezes não é o Deus verdadeiro, é uma imagem que a pessoa fez de Deus. Isso acontece muito. Eu tenho uma imagem de Deus, eu construí o meu Deus. E aí eu começo a me relacionar com esse Deus, sabe? Eu penso, na verdade, que é a forma certa. Então, muitas das vezes... E aí não tem o verdadeiro encontro, né? Não tem o verdadeiro encontro. Mas está dentro da igreja. Está dentro da igreja, entende? Porém, ainda não percebeu o que ela tem construído dentro da cabeça dela de Deus não é o verdadeiro. Então, é algo ainda que ela precisa desconstruir, como se fosse uma idolatria mesmo. Sim, sim. E, bom, a gente está chegando aos 50 minutos. Felizmente a internet não está nos ajudando, mas a gente vai trazer de novo. Mas tem uma última pergunta, Lu. O amadurecimento espiritual é o mesmo que maturidade? Então, são palavras muito, muito, muito pertinhas uma da outra. Similares, né? Eu trago, até com a dissertação do mestrado, Tati, eu trouxe o conceito de maturidade como maturidade integral. Quando fala-se de maturidade, não se fala de maturidade psicológica ou maturidade espiritual. Fala-se de maturidade do homem todo. Entende? Então, assim, a maturidade espiritual é a maturidade do homem todo. É quando o homem entendeu que ele todo precisa crescer. Entende? Sim. Eu lembro de alguns atendimentos que você fez comigo, né? Que a gente caminha alguns atendimentos de cura. Eu lembro que você falava para mim que a Tatiana da igreja precisa ser a mesma Tatiana da família, a mesma Tatiana que está na paróquia, a mesma Tatiana, porque eles todos são uma Tatiana só, né? Então é esse sentido, né, que você diz da maturidade integral, né? É isso aí, porque até às vezes a forma como a gente forma dentro da igreja não nos facilita pensar assim. Por exemplo, maturidade, quando a gente fala formação espiritual, é uma formação. Formação humana é outra formação. Entende? Não facilita com que a gente entenda o homem todo. Quando eu falo de maturidade, eu falo dele todo. Ou seja, uma carta do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, não sei se você conhece, quem puder colocar aí, ó, Gaudium et Spes. Ela fala disso, que a gente está dizendo agora, de uma forma estrondosa. Ela fala assim, ó, ela tem o número 41, uma frase que diz assim: todo aquele que segue a Cristo, homem perfeito, torna-se mais humano. Olha que lindo. Vou dizer de novo. Todo aquele que segue o Cristo, homem perfeito, torna-se mais humano. Percebe? Então, cada vez mais que eu me aproximo de Jesus, eu me humanizo naquela forma verdadeira de ser homem, né? Entende? Então, na verdade, não é que me aproximar de Jesus me coloca numa condição angélica, numa condição divina, numa condição, enfim.
Não, é aproximar de Jesus, restabelece, transforma a minha natureza, me coloca numa natureza, transforma a minha natureza A numa natureza mais aproximação de elevada. Jesus traz o equilíbrio, né, de todas as coisas, né, dentro da gente. Em outras palavras também, se alguém teve dificuldade de entender. É esse equilíbrio que muitas vezes a gente procura em muitos lugares, mas que muitas vezes, muitas não, eu posso dizer eu por mim, né? Através de Cristo, é que ele dá totalmente o equilíbrio que você precisa, né? Tanto o psicológico quanto o espiritual, né? Por exemplo, esse momento que a gente vive hoje do Covid, se nós não nos aproximarmos do Cristo, a gente fica em pânico, com medo, desesperado, que o mundo vai acabar e que a gente vai ter o bug do milênio e até que, enfim, vai ter o bug do milênio. Então, acredito eu que seja dessa forma, né? Me corrija se eu estiver errado. E é entender que avançar no espiritual não é reprimir o que é humano. Tudo isso que você está vivendo hoje, você que está nos ouvindo, né? Que vai ver essa live, se assim Deus permitir. Mas tudo isso que você está vivendo de emoções, de tumultos, de crises, tudo isso faz parte da sua espiritualidade, não é uma coisa separada da outra, né? Em tudo isso Deus quer te falar, em tudo isso Deus quer te apresentar um aprendizado, né? Então a minha espiritualidade não é só quando eu rezo terço, né? Não é só quando eu comungo, a minha espiritualidade é em tudo que eu faço, né? Então quando eu sei entrelaçar as duas dimensões, eu estou falando do homem inteiro. Entende? Entendo sim, é isso. Lu, a gente está acabando. Se eu entrar numa outra pergunta, a gente vai deslanchar aqui tudo. Oh, Deus de Então, poder. que a gente adora partilhar, a gente adora conversar, então, ainda mais quando é de Cristo e psicologia, né? Então, a gente vai levar mais tempo. Eu vou fazer o seguinte, a gente marca um outro dia, né? Por favor, quem está ouvindo, vamos orar junto para esse dia, não, a internet não nos atrapalhar. Mas eu já te agradeço, Lu, pela sua disponibilidade, pela sua perseverança e continuar aqui com a gente tentar até o final, mesmo que a gente também recebeu muitos ensinamentos, mesmo a internet tendo atrapalhado, mas Deus é tudo e eu tenho certeza que a gente escutou aquilo que precisava ter escutado hoje. Te agradeço muito, Pretinha. Muito obrigada pela sua possibilidade de falar de Jesus. Para mim é uma possibilidade, eu agradeço muito, porque te amo também. E estar com pessoas que a gente ama é muito bom. Muito obrigada, tá bom? Também agradeço, né? A gente fecha as lives dessa semana hoje com a Lu, mas semana que vem, Lu, eu tenho Direção Espiritual com o Thiago Luciano, tem Dom Rock, que vai falar sobre evocação para nós. Vou trazer um personal trainer para falar sobre exercícios em casa, uma nutricionista para falar de alimentação. Então a gente está bem recheado também semana que vem. Ai, tá bom? Um beijo. Fica com Deus, que a comunidade também seja, que Deus providencie tudo aquilo que vocês precisem na comunidade, tá bom? Recebe um abraço de Bersabeia, Tati. Um beijo, Bersabeia, e vamos juntos numa Ave Maria, né? Pra gente terminar junto. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. O que você disse? Fechou? Acho que... Fechou. Acho que sim. Eu não escutei nada, mas acho que o pessoal deve ter escutado, porque para mim não escutei nada não, mas não tem problema, a gente rezou junto. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.